Seja bem-vindo à 108ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, observe. Se eu substituir na variável x o valor ao qual o limite dela está tendendo, eu terei 0 vezes seno de 1 sobre 0. Agora, quanto vale o seno desse arco? Bom, esse arco é indeterminado. Por quê? Porque, olha, esse arco aqui, ó, ele tem a configuração de uma fração. E o denominador dessa fração é zero, e você deve saber que o denominador de nenhuma fração pode ser zero. O denominador de uma fração é um número qualquer que pertence ao conjunto dos números reais, com exceção do zero. E aqui, ó, já zerou o denominador. Isso quer dizer que eu tenho aqui uma indeterminação. Logo, para resolver esse exercício, eu terei que sair da indeterminação. E o próximo passo para sair dessa indeterminação é pensar o seguinte, ó. Lembre-se do ciclo trigonométrico básico, como esse que está aqui nessa imagem. E observe que a função seno dentro desse ciclo trigonométrico, possui limites. Quais são os limites? Bom, ela é menor ou no máximo igual a 1 e maior ou no mínimo igual a menos 1. Pois você deve se lembrar que o seno de um arco corresponde ao valor de y desse arco no ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico, a ordenada y, ela possui o quê? Valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Logo, eu posso afirmar o quê? Que o módulo de seno de x é menor ou máximo igual a 1, se somente se menos 1 for menor ou máximo igual a seno de x, que por sua vez vai ser menor ou máximo igual a 1. Observe que eu tenho aqui é uma inequação modular, que se enquadra aqui, ó, nesse segundo caso, que diz o quê? Módulo de x é menor que a, se somente c, menos a for menor que x, por sua vez for menor que a. Então, observe, é justamente isso que eu tenho. Agora eu vou aplicar isso para o quê? Para a função que eu possuo aqui no limite. Vou dizer, ó, módulo de seno de 1 sobre x é menor ou no máximo igual a 1, se e somente c, menos 1 for menor ou no máximo igual a seno de 1 sobre x, e por sua vez for menor ou no máximo igual a 1. Cheguei nessa etapa, vou fazer o quê? Vou aplicar as propriedades necessárias para transformar o que eu tenho aqui no centro em algo semelhante ao produto que eu tenho aqui no limite. Então vamos lá. Para transformar isso, eu tenho que multiplicar seno de 1 sobre x por x. Só que se eu multiplico o que eu tenho aqui, ó, no centro da desigualdade, eu tenho que multiplicar o que eu tenho à esquerda e à direita também. Então eu vou ter menos 1 vezes x, menor do máximo igual a x vezes seno de 1 sobre x, que por sua vez é menor do máximo igual a 1 vezes x. 1 vezes x, x. Menos 1 vezes x, menos x. Então, eu terei aqui menos x é menor do máximo igual a x vezes seno de 1 sobre x, e por sua vez é menor do máximo igual a x. Cheguei nessa configuração, vou lembrar do teorema do confronto, que diz o quê? Que seja aí um intervalo aberto, onde estão definidas as funções g de x, f de x e h de x, e suponha que g de x é menor do máximo igual a f de x, que por sua vez é menor do máximo igual a h de x. Para todo x pertence a esse intervalo i, exceto, possivelmente, em um ponto a que pertence a esse intervalo. Suponha também que limite de g de x quando x tende a vai ser igual ao limite de h de x quando x tende a, ambos vão ser iguais a L, então limite de f de x quando x tende a também será igual a L. Com isso em mente, eu tenho o quê? Qual é a minha g de x? Minha g de x é menos x. Qual é a minha f de x? É x vezes seno de 1 sobre x. Qual é a minha h de x? X. Logo eu tenho o quê? Aplicando o teorema do confronto, limite de menos x, quando x tende a zero, vai ser menor ou máximo igual a limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, que por sua vez vai ser menor ou máximo igual a limite de x, quando x tende a zero. Agora, observe, eu vou calcular o limite da minha g de x quando x tende a, sendo que o meu a é igual a zero e a minha g de x é menos x.
Lembre-se dessa propriedade operatória de limites que diz o seguinte, ó, o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Qual é a constante que eu tenho aqui? É esse menos 1 multiplicando x. Logo, eu terei que o limite de menos x quando x tende a zero vai ser igual a menos 1 vezes o limite de x quando x tende a zero. Agora, qual é o limite de x quando x tende a zero? Simples, é zero. Então, vou ter menos 1 vezes zero, isso é igual a zero. Próximo passo, vou calcular o limite da minha h de x. Quanto vale a minha h de x? Vale x. Então, o limite da minha h de x quando x tende a vai ser igual ao quê? A limite de g de x. A limite de x, né? Corrigindo, gente. A limite de x quando x tende a zero. Limite de x quando x tende a zero é zero. Então, observe. O limite da minha g de x e da minha h de x são iguais quando x tende ao mesmo valor. Logo, se esses limites são iguais, isso quer dizer o quê? Pela aplicação do teorema do confronto, que o limite da minha f de x, quando x tender ao mesmo valor, também vai ser igual a esses limites, que foi o limite o quê? Da minha g de x e da minha h de x, quando x estava tendendo a zero. Portanto, limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero é zero. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.